Olá, me chamo Leandro, tenho 49 anos e sou de Minas Gerais. O que venho relatar aqui é fruto da minha desobediência sobre os conselhos da minha avó. Ela, que era muito sábia e cheia de conselhos, sempre nos alertava do ser da quaresma e dos perigos que a gente passava por andar até tarde da noite, coisa que por um tempo acreditei, mas como disse, a minha desobediência me fez desacreditar. E por conta disso vi aquela criatura medonha. Para começo de conversa, vamos voltar para o ano de 1986. Eu ainda era criança, mas lembro bem daquele tempo. Os meus pais, por não terem casa própria, ainda moravam na casa de minha avó, por parte de mãe. E na casa moravam 8 pessoas. Eu, 2 irmãos, meus pais, uma tia e meus avós. A vida era apertada e difícil, mas juntos íamos superando as dificuldades. Meu avô, junto com meu pai, plantava na roça e criavam animais, como galinhas e porcos. A minha avó, minha mãe e minha tia trabalhavam fazendo peças de crochê, que sempre vendiam para amigos e vizinhos. E eu e meus irmãos, por ainda sermos crianças, só estudávamos, e assim a vida seguia. Até meu pai conseguiu um emprego bom na cidade e levar a gente com ele. Confesso que foi difícil no começo, pois gostava da vida na roça. A simplicidade, a calma, eram coisas que não tinha na cidade. Mas enfim, como não tinha voz nem vez, só aceitei. E fomos morar distante dos meus avós. Porém, nos feriados, íamos em sua casa para aproveitar. E lembro como se fosse ontem um dia em que cheguei na casa de minha avó e ela me relatou a pior história da minha vida, algo que me assustou por muito tempo. Ela disse que houve um tempo em que suas galinhas estavam sumindo. Falou que aquilo só podia ser coisa do lobisomem, uma criatura macabra que atacou seu filho mais novo. Como conhecia os causos dela, eu sabia da lenda, mas não tinha conhecimento que a tal criatura tinha atacado um dos seus filhos. Quando perguntei a ela como foi esse ocorrido, ela me disse num tom bem triste: "Eu nunca contei para ninguém essa história porque até hoje me sinto culpada por aquilo. Sabia das coisas que andavam acontecendo por aqui, mas duvidei. Algo que eu quero que nenhum de vocês façam. A noite esconde mistérios, meu filho. Muito mais do que você imagina." Quando chegamos aqui, o Antônio ainda era de braço e cresceu até os 5 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Como naquele tempo não tinha banheiro e muito menos privada, a gente ia se aliviar no mato mesmo. E como só a gente morava aqui, eu não via perigo em deixar meus filhos sozinhos. Só que coisas estranhas começaram a acontecer. Toda manhã as telhas amanheciam reviradas, as portas arranhadas e os animais começaram a sumir. Algumas galinhas que a gente tinha se foram em menos de uma semana. O Zé, o teu avô, sabia que era o lobisomem e ficou vigiando para ver se pegava o bicho, mas que nunca deu sorte de encontrar-se com ele. As coisas então se acalmaram por um tempo e já tinha se passado a época de quaresma. E lembro bem daquela noite. O meu filho Antônio não estava se sentindo bem e me pediu para ir lá fora com ele. Nem me dei conta do perigo que estava passando ao sair de casa aquelas horas, mas saí. Após a gente dar alguns passos e já quase entrando numa moita, vi aquele demônio me encarando escondido na mata. Rapidamente puxei o Antônio e ia correr, mas era tarde. Aquela criatura o agarrou pelo pé e mordeu. Eu gritei desesperado e o Zé já vinha saindo de casa. Foi quando o bicho soltou e correu muito rápido para a mata. Entramos mais do que depressa e trancamos as portas. Por pouco o lobisomem não feriu o Antônio grave, mas até hoje ele carrega a cicatriz da mordida que o lobisomem deu em sua perna. Por isso que estou sempre dizendo que não é bom sair por aí em época de quaresma, principalmente nessas regiões de sítio, que é o lugar preferido do lobisomem. Eu morria de medo dessa história,
E entendi o motivo do tio Antônio ter uma perna menor que a outra. Era por causa da mordida que o lobisomem deu. Sempre que o via, eu lembrava dessa macabra história. E por algum tempo fui assombrado por esse relato da minha avó. Mas o tempo foi se passando e foi mudando. Logo fiquei adulto e comecei a esquecer dessas coisas. E até deixei de visitar minha avó. Diziam que puxei o meu pai, que era festeiro e gostava de sair para curtir. Mas gostava da noitada com a galera. Todo lugar que tinha algo, eu estava junto. Mas por causa de algo trágico, tive que deixar essa vida de lado, pois o que minha avó falava era verdade. Era 1995. Estava na época de Quaresma. Eu soube que num sítio daqui teria uma festa de casamento de um conhecido e fui convidado para participar. Naquelas alturas não tinha mais medo das histórias da minha avó e nem ouvi os conselhos que ela me dava. Para mim, era coisa de gente idosa. Bem, naquela noite, antes de sair de casa, eu avisei para os meus pais que voltaria para casa e disse que antes da meia-noite estava de volta. Como sempre tive a palavra e confiança deles e os respeitava acima de tudo, fazia o que falava. Além do mais, nunca fui de dormir fora de casa, exceto por aquela vez, que foi a primeira e última. Saí com minha moto por volta das 8 da noite. Para chegar nesse sítio tive que passar por duas porteiras, uma na beira da pista e outra no meio da propriedade, já que o lugar era de outra pessoa. Só alugaram para ter essa festa. Pois bem, chegando lá no sítio, estavam todos se divertindo e curtindo há mais tempo. Se encontravam na casa o casal de amigos e alguns conhecidos. Lembro que não bebi muito naquela noite. Estava sóbrio, pois teria que voltar para casa. Mas não sei o que houve que me chamaram para ficar no sítio aquela noite. E aceitei. Contando que meus pais estivessem sabendo, não tinha problema. Bom, novamente peguei a minha moto e saí do sítio. O percurso era curto. Em menos de 10 minutos já estava na estrada. Andando por ali só estava pensando na manhã seguinte, pois teria um churrasco e banho de piscina, coisas que não aproveitei. Ainda na estrada ouvi um berro de algo vindo lá da frente. Era como se um homem estivesse gritando de dor, e foram apenas 2 berros que ouvi. Logo depois tudo silenciou. Achando ser algum animal da mata, continuei indo naquela direção, agora com mais cuidado, pois temi um ataque de surpresa. Porém aquilo que berrou não era gente, ou melhor, era e não era. Assim que fiz a curva na estrada e foquei na primeira porteira com o farol, vi algo grande e peludo deitado com as mãos estendidas. Eu parei a moto e fiquei olhando aquela bizarrice. A coisa então levantou e ficou em pé, a poucos metros de mim. Tinha braços como de uma pessoa normal, mas as pernas eram tortas, e uma cabeça que lembrava um bode. Vendo a bizarrice que era aquela coisa, engatei a segunda marcha e comecei a voltar para o sítio. Quanto ao bicho, eu não sei se me seguiu, ou se continuou naquela estrada, já que me parecia que ele ainda estava se transformando. Algo horrível. Quando cheguei no sítio novamente, os meus amigos me perguntaram se estava tudo certo. Respondi que sim, e mandei que todo mundo entrasse logo para casa. Mas ninguém me ouviu, e não sei se foi pelas muitas pessoas que estavam no sítio, ou se aquela coisa tomou outro rumo, mas ninguém além de mim viu aquela criatura. Eu mesmo fui dormir bem cedo, já que estava com medo que o sítio fosse atacado. Pela manhã nem aproveitei o churrasco nem a piscina, pois fui para casa avisar meus pais do ocorrido. A minha mãe disse que sentiu um mal-estar aquela noite e já sabia que algo de errado tinha acontecido comigo. Quando fomos à casa de minha avó, contei a ela também, que me confirmou ser um lobisomem. Diz que pela minha desobediência, acabei vendo o ser macabro. E o mais sinistro aconteceu depois. Após alguns anos se passarem, eu contei para o meu amigo que estava casando aquele dia.
E ele diz que naquela manhã, pouco depois que saí, um homem muito estranho tinha ido até o sítio e pediu um copo de água e alimento. O homem comeu a comida muito rápido e logo depois seguiu seu caminho, que entrou no mato e não foi mais visto. E não sei se foi sorte ou só o destino, mas eles ficaram lá até o meio-dia e depois foram para casa. Com certeza aquele homem era a coisa que vi na estrada e talvez estivesse armando uma emboscada. Daquele dia em diante deixei de frequentar festas até tarde da noite, principalmente aquelas que eram em sítios e fazendas, já que pela desobediência que tive sobre os conselhos de minha avó, acabei vendo um lobisomem. Saudações, me chamo Clayton, tenho 46 anos e sou do Rio Grande do Norte. Não vou revelar minha cidade, pois esse caso é bem recente e que ainda está acontecendo por aqui. Graças a Deus que me mudei daquela casa, pois tenho certeza que depois que o lobisomem devorou minhas galinhas, ele ia voltar para me pegar também, sã e inscritos. Esse é um caso real. Não desejo que ninguém passe por aquilo que passei. Em 2020, como fiquei desempregado, acabei arrumando diversas formas para cuidar da minha família e também pagar as contas. Trabalhei de motoboy, fiz lanches e até empréstimos comecei a fazer. Mas nada disso deu certo e foram 2 anos assim, tentando e cancelando planos novos, até chegar 2022, onde comecei um pequeno negócio, com venda de ovos de galinha caipira. Como já tinha 2 galos de ano e algumas galinhas, resolvi investir. Comprei 2 incubadoras e comecei a chocar os ovos que tinha guardado. Tudo isso no começo de 2022. E ali na minha antiga casa fui criando meus animais. Porém os vizinhos começaram a reclamar do barulho e também do cheiro das fezes das galinhas. Como o negócio estava dando certo, eu não ia parar. Saí dali e aluguei uma casa-sítio que ficava numa área quase desabitada. Para quem não conhece, vou explicar. Eram 4 cômodos, garagem, 2 quartos, a cozinha e um alpendre nos fundos, que talvez fosse um antigo abatedouro, mas que nos serviu como despensa. Mas o diferente estava no quintal, que tinha 15 por 7, alguns pés de acerola e goiaba também, perfeito para as minhas galinhas. Mas aquele sonho só durou alguns meses. Me mudei para aquela casa em maio, e as frangas começaram a pôr ovos poucos meses depois. Eu tinha cerca de 60 a 80 animais, entre galos e galinhas. O negócio ia bem. Vendia de 30 a 50 ovos num só dia. E para quem não sabe, o ovo da galinha caipira é bem mais caro do que o da galinha de granja. O dobro, se não estou enganado. E veja bem, 30 ovos a 1,20 dá R$ 36. Parece ser pouco, mas no mês eu tinha um bom lucro. Porém, o que é bom dura pouco. Numa certa manhã de setembro, notei que mais de 20 galinhas sumiram. Em uma única noite. Olhei pelo quintal, mas não encontrei marca de sangue, nem nada que me indicasse o possível ataque de um animal. Vendo a situação em que se encontrava, logo pensei, fui roubado. Depressa fui no mercado para ver se encontrava minhas galinhas, já que os noias vendem lá tudo o que roubam. Mas não vi ninguém vendendo galinha. Passou um dia, depois 2, e nada de encontrar o possível responsável. Mas também não fui mais atrás, pois quem rouba uma vez, sempre rouba 2. E esperei novamente, o que eu pensava ser um ladrão. Até que no finalzinho de outubro,
as pessoas começaram a ver um lobisomem. O bicho estaria rondando e brincando com cachorros de rua. A minha mulher e minha sogra até me falaram que foi o lobisomem que atacou as minhas galinhas. Mas no ato da fúria, nem pensei nessa hipótese. Para mim tinha sido um desocupado que não tem Deus no coração. Sou uma pessoa assim para fazer tal coisa. Mas é aí que as coisas começaram a ficar cabulosas. Um rapaz que é conhecido meu diz ter visto o lobisomem perto da minha casa, num terreno baldio que tinha descendo a rua. Ele falou que viu de longe aquilo sair e logo em seguida entrar no terreno. O bicho fez isso umas 2 vezes e ele só percebeu que era o lobisomem quando a coisa ficou de 4 e logo depois em pé. Mas quando ouvi ele contar o que viu, falei que era história e que o suposto bicho do terreno baldio era um ladrão esperando alguém dar bobeira. E mesmo o rapaz me dizendo e jurando que era o lobisomem, eu não acreditei, até ver aquilo com meus próprios olhos. Passou um tempo e comecei a criar minhas galinhas em cativeiro. Coloquei um sino nas portas e também um cadeado. Se alguém fosse pegá-las, daria para escutar. Lembro que ouvi o sino tocar umas 3 vezes, mas quando eu ia olhar, não encontrava nada. Até aquela noite que a coisa encontrou o sino. E não era ladrão que estava roubando minhas galinhas. Naquela noite fui acordado pela minha esposa, já que ela me disse que estava acordada, quando começou a escutar as galinhas cacarejando. Perguntei do sino, mas ela não ouviu. Então bem rápido pus a mão no revólver e corri para a cozinha. Quando liguei a luz e saí para fora, não tinha ninguém ali, apenas o galinheiro que ficava quase no fim do quintal. Ao me aproximar e olhar lá dentro, vi aquela carnificina. Tinha pedaços de galinha para todo lado e uma baba grossa e pastosa na madeira da porta. Aquilo fedia muito. Vendo o possível ataque, já fiquei assustado e fiz algo que não deveria ter feito. Comecei a chamar pelo lobisomem. Vem aqui, seu desgraçado. Eu sei que tu tá aí. Me enfrenta que nem um homem. Repeti isso algumas vezes, mas não ouvi nada. Como estava tudo perdido, não tinha mais nada que eu pudesse fazer, a não ser vender as galinhas que me sobraram e sair dali. Mas aquela noite foi longa, e a pior de toda a minha vida. Isso que falei aconteceu por volta das 2 da madrugada. Pouco depois outra coisa aconteceu. Amargurado e triste, estava na cozinha pensando no que iria fazer. Nem estava preocupado com o lobisomem ou ladrão. E já devia ter se passado algumas horas, desde aquele acontecido. Foi quando comecei a ouvir uma passada pesada no meu quintal. Com sangue nos olhos, eu peguei o revólver e corri. A porta, que estava apenas encostada, foi aberta facilmente. E logo vi no fundo do quintal algo pular um muro de 3 metros, como se não fosse nada. Na mesma hora parei de correr e fiquei olhando aquela situação, ainda sem crer no que meus olhos estavam vendo. Pouco depois vi a cabeça daquela coisa subir, olhar para mim e logo depois descer. Aquilo não era uma pessoa, só podia ser o lobisomem. Já assustado, eu entrei para dentro de casa e tranquei a porta bem rápido. Um tempo depois ouvi novamente aquelas passadas no meu quintal. A minha esposa e minha filha estavam no quarto dormindo, mas eu estava ali sozinho, apenas ouvindo o estranho comportamento daquela criatura, que corria de um lado para o outro, sem rumo algum. Aquele pesadelo durou até perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa correu e pulou o muro novamente. Aliviado e mais calmo, não quis demonstrar medo perante minha esposa, e naquela manhã apenas vi o estrago feito pelo bicho. Das quase 80 galinhas que eu tinha, apenas 23 estavam vivas. As outras foram devoradas. Quando olhei do outro lado do muro, tinha mais algumas, totalmente destroçadas. Um terror sã, que até hoje me veio um embrulho no estômago só de pensar. Sem contar para minha esposa e nem para minha filha,
sair daquela casa antes do anoitecer, já que ter chamado pelo bicho daquele jeito fez com que ele se sentisse desafiado. Mas isso eu soube depois, e só após estar na casa nova que aluguei, contei apenas a minha esposa do que vi, e disse para ela não contar mais ninguém, já que chamaria a atenção, e odeio esse tipo de coisa. Não sou alarmista como certas pessoas. Bom, o bicho apareceu no Natal, Ano Novo, e recentemente ouvi falar que um grupo de jovens viu uma coisa bem sinistra, próximo da onde era aquela casa. Toda vez que surge algo novo, eu fico com medo e rezo para que aquilo não aconteça novamente. Quem for daqui saberá do que estou falando. Tem um lobisomem aparecendo na minha cidade, Sam, e vai aparecer mais com a chegada da quaresma. Boa noite. Me chamo Anderson. Tenho 27 anos e moro em São Lourenço do Oeste, que fica aqui em Santa Catarina. Porém, nasci lá no Paraná, onde vivi até os meus 5 meses, pois tivemos que sair de lá quando eu era um bebê. Sempre me disseram que o motivo da nossa mudança fora por conta de que meus pais conseguiram um emprego aqui onde moramos atualmente. Porém, há um tempo atrás descobri o verdadeiro porquê de termos saído de lá, e o motivo era que uma besta queria me devorar. Eu sempre tive uma dúvida que me atormentava toda vez que chegava a feriados prolongados, como carnavais, férias de julho e festas de fim de ano, pois os meus pais sempre pegavam o carro e iam até nossa antiga casa, que fica no Paraná, pois aqui em São Lourenço do Oeste não temos nenhum parente próximo, nem da parte da minha mãe e nem da parte do meu pai. E por não termos nenhum parente aqui, eu sempre estranhei e perguntava para minha mãe o seguinte: Ô mãe, por que a gente mora aqui se não temos nenhum parente nessa cidade? Não seria melhor a gente morar onde o resto da família mora? A minha mãe sempre me respondia rispidamente que não podíamos, pois meu pai estava lá a trabalho. Porém, o trabalho dele não era nada seguro, pois ele só fazia bicos na construção civil, ou se não descarregando caminhões. E esses trabalhos, tenho certeza que ele poderia facilmente fazer em qualquer lugar. Mas enfim, foi justamente numa dessas idas à minha antiga cidade que meu tio me contou uma história que me deixou de cabelo em pé, e que só entendi o porquê deles terem se mudado. Em um fim de ano, quando eu tinha cerca de 19 anos, meus tios começaram a contar relatos sobrenaturais, e o meu tio Zeca contou um bem assustador. Mesmo com meus pais pedindo para não contar, ele foi e disse: Vocês lembram do lobisomem que tentou pegar o Anderson? Por um momento houve um silêncio de todos, e ninguém deu um pio por um tempo. Mas depois, meu tio Zeca continuou falando. Teus pais nunca te contaram isso, mas hoje vou te contar, pois o bicho que tentou te pegar já deve estar muito longe daqui. Quando meu tio me contou toda a história, fiquei pasmo e apavorado, já que toda minha família sabia, menos eu. Mas depois entendi o medo dos meus pais, pois eles não me contaram simplesmente para me proteger. E agora irei contar para vocês como foi esse caso assustador. Tudo começou lá pelo ano de 1983, época em que meu avô já tinha atirado e até acertado um tiro naquele bicho, pois ele já rondava nossa casa antes do meu nascimento. A nossa antiga morada era no meio do nada, só a minha família que vivia por lá, pois era da roça que tirávamos nosso sustento.
O meu avô, por ter uma grande extensão de terra, fez uma casa para todos da família, e lá eles plantavam e criavam alguns animais, como porcos e galinhas, e iam tocando a vida normalmente. Mas só foi minha mãe engravidar que as aparições do lobisomem se tornaram mais frequentes, pois era comum ele aparecer a cada 2 ou 3 anos, sendo que seu foco era somente atacar as galinhas e não as pessoas, mas que por algum motivo ele começou a fazer coisas que nunca tinha feito. Bom, como já disse, aquela fera começou a aparecer enquanto a minha mãe ainda estava grávida de mim, e ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Estava no começo de 1994. Minha mãe já estava com cerca de 6 meses de gravidez, e segundo ela, em uma noite enquanto tirava a roupa do varal, viu nos fundos do quintal um bicho em pé, atrás de uma árvore. Ao ver aquele ser a observando, ela correu para dentro de casa assustada. O meu pai, que estava na cozinha a esperando, viu seu desespero entrando e fechando a porta. E ela nem precisou explicar do porquê que estava assim, pois não demorou muito para eles escutarem aquilo chegar no pé da porta e fungar. O bicho fungou e fez uns grunhidos parecido com porco. Porém, ele não bateu na porta, nem nada. Só fungou ali e logo depois correu. Segundo meu pai, o som que aquilo fazia era como uma faca arrastando na madeira. E seu fungado, apesar de parecer com o de porco, era mais alto e muito assustador. E foi somente isso que eles escutaram. O bicho que estava lá fora, pelo jeito, só queria assustá-los. E como era de costume dele aparecer por aquelas bandas, eles logo se aliviaram, achando que a criatura iria embora. Porém, nas noites seguintes, tiveram vários avistamentos do tal lobisomem, sempre próximo da casa dos meus pais. Meu avô até se assustou, já que ele não estava indo atrás de suas galinhas. O que o bicho queria era outra coisa, e foi dito e feito. Era a mim que ele queria. E foram várias noites assim, aparecendo e logo depois fugindo mata dentro. Mas foi quando eu nasci que meus pais passaram pelas piores noites de suas vidas. Eu nasci no mês de abril de 1994. Me levaram para a capital e lá minha mãe me teve. Fiquei 2 dias no hospital e logo vim para casa. Como fui o primeiro neto do meu avô, foram muitos os cuidados comigo. Minha avó fazia nossa comida e meus parentes iam todo dia me visitar. E pela felicidade da família, eles tinham até esquecido que o bicho estava rondando pela casa. Porém, o meu avô, homem mais experiente, mandou que me batizassem logo. E assim meus pais fizeram, e todos ficaram até despreocupados, pelo fato de que o bicho não iria mais aparecer. Até que chegou aquela noite, em que ele quase invadiu a casa dos meus pais. Eu já tinha mais de um mês de vida. O meu pai disse que numa madrugada, eu comecei a chorar bem alto. Chorava que quase não parava. E minha mãe, achando ser cólica que eu estava sentindo, foi à cozinha fazer um chá para poder me dar. E assim que ela chegou no corredor, foi que ela ouviu algo cavucando na parede da cozinha. Assustada, ela foi até lá e viu um rombo na parede, que de vez em quando entrava uma mão grande e peluda e arrancava parte da parede. A casa, por ser de madeira, parecia papel nas mãos daquele demônio. Ao ver aquilo, minha mãe voltou para o quarto gritando com medo e disse ao meu pai o que ela acabara de ver. Meu pai então logo pegou sua espingarda e correu para a cozinha. Mas o bicho, que era muito esperto, já tinha saído dali, e o buraco que ele tinha feito era de mais ou menos 1,5 palmo. E foi muita sorte eu ter chorado naquela noite, pois se meus pais continuassem dormindo, algo pior poderia ter acontecido. Depois que tudo passou, mais ninguém dormiu, e o bicho que queria invadir a casa só ficou rodeando ela, mas não se atreveu a cavucar a parede novamente. Pela manhã, meus pais foram para a casa de meus avós,
e ficaram dormindo lá até que eu completasse meus 5 meses. E nesse tempo em que eles iam para lá, o bicho continuou aparecendo, chegando até uma vez a subir na casa do meu avô. Mas além disso, ele não fez mais nada, só rodeava a casa mesmo. Meus pais, temendo pela minha vida, resolveram se mudar para bem longe. E o demônio que me perseguia parecia sentir a minha presença e não apareceu mais nas terras do meu avô. Eu estava curioso para saber o porquê de termos mudado de cidade, e confesso que seria bem melhor não saber, pois mesmo não lembrando de nada que aconteceu, o medo que senti foi muito grande, e gostaria de esquecer esse ocorrido, do lobisomem que queria me devorar. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.